A Bíblia diz que cada pessoa tem uma medida de fé, cada pessoa tem uma porção de fé. E conforme a nossa porção, a nossa medida de fé é o nosso entendimento. Você sabia que o teu entendimento está condicionado à tua fé? Há muitas coisas na tua vida que você não entende ou não compreende, porque a tua medida de fé não te habilita a isso. A Bíblia diz que primeiro nós cremos e depois nós entendemos. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado. Quantos me entendem? E hoje nós vamos aprender que algumas circunstâncias da nossa vida, elas não são circunstâncias para nos destruir ou para terminar a nossa história, mas elas são para nos levar a uma outra medida de fé, para experimentarmos uma porção maior daquilo que Deus quer fazer. Abra comigo a sua Bíblia, em João capítulo 11, versículo 1, vamos falar um pouquinho sobre a história de um fato que aconteceu com Jesus e uma família. Diz assim, João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo ao Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia depois e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus codiscípulos: vamos também para morrermos com ele? Vamos parar um pouquinho aqui, deixa aberta a sua Bíblia. Essa família, a família de Lázaro, era uma família muito importante dentro do ministério de Jesus. Uma família que se tornou íntima dentro do círculo de relacionamento de Jesus por um fato que marcou. O fato de que quando Jesus estava na casa de Simão, uma mulher louca, considerada pecadora, jogou-se aos pés de Jesus, lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e derramou ainda óleo. Essa mulher, ela foi uma mulher que marcou muito a vida de Jesus. Porque a adoração dela foi uma adoração extravagante, ela derramou tudo que tinha, ela se entregou a Deus sem reservas. E pessoas que são adoradoras por excelência, que conseguem entregar-se totalmente a Deus, são pessoas que entram dentro de um nível de relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E essa mulher marcou, e a Bíblia fala, eu não sei se você reparou, mas por 2 ou 3 vezes eu falei, e Jesus amava a essa família, amava Lázaro. Elas disseram: aquele a quem tu amas. Então havia uma marca na vida dessa família. Essa família tinha um relacionamento e Jesus declarava esse amor, esse carinho, esse cuidado, esse zelo pela vida dessa família.
Isso nos mostra que a adoração, ela é uma arma, uma porta de entrada que nos leva a um círculo mais íntimo de relacionamento com Deus, e também uma arma que pode produzir o sobrenatural. Olha que interessante, essa família amada enfrentou uma dificuldade. Às vezes nós pensamos que porque nós temos intimidade com Deus, porque nós oramos, porque nós adoramos, porque nós participamos de uma série de coisas tremendas, poderosas, funcionamos, trabalhamos, produzimos para o reino, que nós não vamos ter lutas, dificuldades, problemas. Eu vou dizer uma coisa para você: os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, elas são um catalisador para que Deus possa fazer você crescer. São como se fosse um gatilho que dispara o teu crescimento na tua vida espiritual. Às vezes na nossa vida nós estamos parados, estamos adorando, temos intimidade com Deus, temos uma vida com Deus, amamos o Senhor, desfrutamos de intimidade, somos íntimos dEle, somos amados dEle, amamos a Ele, mas estamos estancados no que tange a um nível de vivermos algo novo de Deus na nossa vida. Pois esse dia, o dia em que Lázaro ficou doente, o Senhor queria levar eles para algo novo. Como é difícil nós entendermos que certas circunstâncias, certas dificuldades, certos momentos da nossa vida, que não estão bem, que estão sendo difíceis, serão usados por Deus para que Deus possa nos fazer crescer. Como podemos dizer que uma enfermidade vai servir para fazer você crescer? Como podemos dizer que um problema financeiro, um problema familiar, um problema no teu negócio, um problema na tua empresa, pode fazer você crescer? Pode fazer você subir no teu nível de fé? Sabe, essa família, por intimidade, por ser próximos, a primeira coisa que eles fizeram, eles mandaram correndo alguém dizer: olha, Jesus, o teu amigo, Lázaro, a quem tu amas, está doente, vem aqui, vem aqui. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha Insta, não tinha telefone liberado para ligar para qualquer operadora. Naquela época alguém teve que ralar, irmãos, vai lá, rapidão, 2 palitos, né? Vai correndo e volta, porque Lázaro está muito doente. Quando Jesus recebeu a notícia, sabe, o que você espera de uma pessoa que come na tua casa, que você agrada, que você zela, que você trata bem, quando você precisa de uma solução para alguma coisa? Você espera que essa pessoa te responda. Você espera que essa pessoa preste atenção em ti. Você espera que essa pessoa te olhe com outros olhos. Você espera que a pessoa responda, que a pessoa seja atenciosa contigo. Pois quando Jesus olhou, Jesus fez: tá bem, ok, podem voltar. Tá, mas tu vai nos dar uma previsão? Quando der eu chego lá. Os seus discípulos: Senhor, e aí? Nós já vamos embora? Não, ainda temos o que fazer aqui. 2 dias eles demoraram onde eles estavam. E quando passaram-se 2 dias, Jesus disse: agora nós vamos. Para onde, Senhor? Para Betânia? Não, para a Judéia. A Bíblia não diz quantos dias Jesus demorou para chegar lá, exatamente. Mas nós podemos concluir, porque quando eles vão abrir o túmulo, ele já está morto há 4 dias. Quando mandaram chamar ele, ele estava vivo ainda. Eu não sei se foi 5, 6 ou 7 dias, eu não sei se Jesus demorou uma semana. Mas o fato de Jesus ter se atrasado, entre aspas, não era para que eles sofressem, era para que eles tivessem uma nova experiência com o poder sobrenatural de Deus.
Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que Deus nos livre de algumas circunstâncias duras e difíceis da nossa vida, porque para nós é mais cômodo enfrentarmos o que nós já estamos acostumados do que nós enfrentarmos o desconhecido, o novo, a dificuldade, a luta. Então ele falou para os seus discípulos: ei, os seus discípulos começaram a ver e ele disse: olha, o nosso amigo Lázaro dormiu. O nosso amigo dormiu. E todos pensaram: tá, então tá bem, ele está bem já está dormindo. Não, vocês não entenderam. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E eu me alegro, porque vocês não estiveram lá, para que vocês possam crer. E nós vamos ter com ele. Jesus estava dizendo: eu me alegro de que vocês não estavam no meio dessa dificuldade, porque quando vocês chegarem lá, vocês não vão ver as coisas do ponto de vista de quem está no problema. Vocês vão ver as coisas como eu vejo. Quantos me entendem? Sabe, às vezes no meio de uma dificuldade, você está no meio de uma luta, de um problema, e você não está vendo como Deus está vendo. A palavra que Ele nos dá nessa noite é: assenta-te à minha destra e observa enquanto eu coloco os teus inimigos por estrado dos teus pés. Senta da minha direita e observa como eu vejo a tua circunstância. Veja qual é o meu ponto de vista. Pois muito bem, versículo 17 diz: chegando Jesus, encontrou já Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, se tu não tivesse... Eu vou falar como é que ela deu se entender para Jesus. Ela disse: Jesus, se tu tivesse chegado na hora, se tu não tivesse elegido outras prioridades na tua vida, meu irmão não teria morrido. Se tu tivesse chegado a tempo, Jesus, meu marido não teria saído de casa, minha esposa não teria saído de casa. Se tu tivesse chegado a tempo, eu não tinha perdido meu carro. Eu não tinha tido que entregar minha casa. Eu não tinha tido que deixar tudo e mudar de cidade. Quantos estão me entendendo? A expressão dessa mulher era de quem? Puxa, se Jesus estivesse aqui, ele tinha feito algo. Às vezes nós pensamos: se Deus estivesse comigo, realmente as coisas teriam sido diferentes. Se Deus estivesse comigo, as coisas não iam acontecer da mesma forma que aconteceram. Eu não teria passado o mesmo problema que eu estou passando. Disse, pois, Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que tu pedires a Deus, Deus te concederá. Agora essa mulher, ela entende que para Deus, irmãos, nunca é tarde. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: para Jesus, nunca é tarde. Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Não é tarde para o teu casamento. Não é tarde para as tuas finanças. Não é tarde para o teu chamado. Não é tarde para o teu ministério. Não é tarde para aquilo que Deus te deu. Não é tarde para as promessas. Não é tarde para o teu negócio. Não está terminado. Não está acabado. Não está acabado. A última palavra é dele. A última palavra é dele. E Jesus olhou para ela e disse: sim, teu irmão vai ressurgir.
Sabe, você falar para uma pessoa que alguém que está morto vai ressuscitar, isso leva a pessoa realmente a um nível de crer de uma forma muito difícil, porque ela acompanhou todo o processo de enfermidade, o processo de morte, o processo de sepultamento, cerimônias. E nós não estamos falando de alguém que morreu de manhã e ressuscitou de tarde. Nós estamos falando de alguém que morreu e já estava 4 dias sepultado. Nós estamos falando de coisas que humanamente são impossíveis. Nós estamos falando de um sobrenatural, não estamos falando de uma cura. Não estamos falando de uma pessoa que tinha um câncer e foi curada. Não estamos falando de uma pessoa que tinha um problema em algum tipo de dificuldade no corpo físico e foi curada. Estamos falando de algo impossível, algo que é inexplicável. Estamos falando de um milagraço. Um milagre poderoso, extraordinário. E Marta disse: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Ela entendeu, não, está bem, meu irmão vai ser salvo, ele vai ressuscitar quando todos os mortos ressuscitarem. Mas disse Jesus: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Disse ela: sim, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E ele dá uma chave para nós como igreja. Ele diz: o que desata o meu poder é o teu crer. Essa semana o Juliano perguntou assim para mim: apóstolo, você acredita que uma pessoa que não tem uma perna pode voltar a ter uma perna? E eu disse: sim, eu já li um testemunho desses em um dos livros. Um dos milagres mais fortes de T.L. Osborne. Nós já tivemos tantos milagres extraordinários, de milagres criativos, órgãos que não existiam, passar a existir. Sabe, é inexplicável um osso voltar a crescer. Pele, músculos, nervos, articulações juntas. Não há nenhuma explicação científica, não há nenhuma explicação racional, natural, possível para se explicar isso. Mas eu também sei que uma pessoa que está morta por 4 dias e sepultada também não tem explicação. Ele está dizendo: quem crê experimentará o poder da vida. Se o diabo está matando alguma coisa tua, eu quero dizer para você que se você crer, a vida. O que aquela mulher não sabia era que o Senhor estava levando eles para um nível maior de fé. Estava levando eles a um nível maior de fé, sabe? Essa semana eu estou sendo desafiado por Deus a subir a um nível maior de fé. Sabe por quê? Porque a fé que me trouxe até aqui, só me serviu até aqui. A fé que Marta, Maria e Lázaro tinham, levou eles até aquela intimidade. Mas nós estamos falando de ressurreição, estamos falando de reino, estamos falando de poder sobrenatural. E há coisas que nós não temos explicação. E sabe qual é o selo que Deus colocou dentro dessa casa? Poder sobrenatural. Ou seja, de quando nós chegamos nos nossos limites, que nós já não temos mais, aí Ele começa a operar. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quando tu és fraco, quando tu já não podes, aí então o meu poder começa a operar. Quer dizer que Deus só pode começar a operar quando o teu nível já foi vencido, quando você já não tem mais capacidade. Elas estavam chegando ao nível máximo de fé delas, elas não tinham mais. Jesus disse isso, retirou-se e chamou Maria e disse:
em particular, o mestre chegou, Marta chegou e disse, Maria, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi depressa ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Versículo 31, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a depressa sair, seguiu, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés. Essa mulher, o que me chama é o seguinte, atenção, só tinha um lugar que ela gostava de estar, aos pés. Ela não podia ver os pés de Jesus, ela tinha uma paixão pelos pés de Cristo, e ela se jogou, e ela se entregou, e ela expressou sua adoração. E quando Maria chegou, lançou-se aos pés, disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela expressou todo o seu sentimento. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se, comoveu-se. Olha aqui para mim. Maria estava cheia de pessoas ao seu lado, consolando ela. Não chora. Não, tu não posso falar, não chora. Não chora, Maria. Não chora. Tu vai superar essa. A gente está contigo. E todo mundo consolando. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Você não precisa de consolo. Você precisa de alguém que te leve a um novo nível de fé. Sabe qual é o nosso problema? A gente diz, pô, estou numa baita luta, ninguém me ligou para me consolar. Ninguém me chamou para me dar uma palavra. Ninguém disse, coitadinho de você. Nessa casa, irmãos, o que nós não deixamos é você se tornar um coitado. Nós equipamos você para que você seja um agente do poder sobrenatural de Deus. Não espere de mim que eu vou te tratar como um coitado. Eu vou te tratar, sabe como? Como você é. Um filho de Deus que tem um Deus poderoso e que te faz grande nele. Pare de se sentir menor. Pare de se sentir pequeno. Pare de se sentir uma pessoa sem valor, sem opção. Porque o que Jesus fez é, ei, aonde colocaram? Aonde o sepultaram? E o menor versículo da Bíblia, e a única vez que a Bíblia fala com tanta eloquência, Jesus chorou. Jesus comovido chorou. E todo mundo disse, olha como ele o amava. Olha quanto ele amava ele. Por que será que ele não tinha vindo antes? E disseram, não podia ele também, que abriu os olhos do cego, fazer que esse não morresse? Eu pergunto para você, qual é o maior milagre? É livrar da morte ou levantar da morte? Qual é o maior milagre? É não deixar você entrar numa dívida gigantesca? Ou te tirar daquela dívida gigantesca? Qual é o maior milagre? É impedir que o teu negócio termine? Ou fazer com que o teu negócio se levante maior do que ele já era? Qual é o maior milagre? Impedir que o marido ou a mulher saia de casa? Ou trazer o marido e a mulher arrependido, te amando muito mais do que te amou a vida toda? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja a entrada tinha sido colocada, marque isso, uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Tirem a pedra. Mas disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu não sei se você já teve o desprazer de chegar perto de um lugar
onde uma pessoa está morta há muitos dias. O cheiro é horrível. A carne humana, quando começa a entrar em decomposição, é pior que o cheiro de um animal. E quando eles pararam na porta do túmulo, o cheiro a podre exalava de dentro do túmulo. E eles colocaram uma pedra para que esse cheiro não contaminasse o ambiente. E aquela pedra era o símbolo do limite da vida. A pedra da incredulidade, o limite da fé. E Jesus disse: tirem a pedra. Sabe, enquanto eu estava hoje meditando na palavra para ministrar com vocês, eu só ouvi uma frase: tirem a pedra. Qual foi a pedra que você botou na tua história? Qual foi o limite que você disse: acabou? Aonde está a pedra final da tua história? O que está impedindo você de experimentar o novo e o milagre sobrenatural de Deus? Sabe, tirar a pedra na nossa vida tem a ver com nós nos colocarmos numa posição de crermos no sobrenatural de Deus. Tirar a pedra é você começar a acreditar que Deus pode fazer o impossível naquele momento. Muitos de nós colocamos muitas pedras. Muitos de nós colocamos muitos empecilhos, muitas explicações. A pedra dela era dizer: já cheira mal. Quando você conta a tua história, você sempre tem uma pedra. O pai daquele menino que era possesso de um espírito desde a infância, quando ele chegou para Jesus, ele disse: olha, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus olhou para o pai do menino: se eu posso alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Sabe, o pai do menino, ele tinha uma dúvida no coração, ele tinha uma incerteza, ele tinha uma pedra. A pedra é: os teus discípulos não puderam, ninguém pode ajudar o meu filho. Quantas pedras você tem colocado diante de Deus? Eu vou dizer uma coisa: Deus não precisa de ninguém. Ele só precisa que você remova as pedras que você mesmo colocou. As pedras que você tem colocado no teu caminho, as pedras que você tem feito encerrando situações. Você diz: não, eu nunca mais vou ter uma empresa, eu botei uma pedra aqui. Eu nunca vou mais ter minha família, eu botei uma pedra aqui. Aonde você botou a pedra? Você não sabe quantos pastores nós atendemos e chegam aqui. E eu glorifico a Deus, não por aqueles só que ficam na casa, mas por todos que já passaram. E eu já vi muitos pastores chegando aqui dizendo assim: meu ministério acabou, eu quero ficar sentado aqui no banco da igreja, eu quero lavar, limpar os banheiros da igreja, me deixa quieto. E eu olho para eles e digo assim: tira a pedra. Tira. Mas já cheira mal. Tudo que aconteceu está cheirando mal. Tira a pedra, cara. Tira a pedra. Eu lembro de um pastor que chegou aqui para mim e disse: eu nunca mais vou pregar. E eu ri assim, dei aquela minha risada assim, de achar engraçado. Eu falei: se ele conhecesse o Jesus que a gente prega aqui dentro dessa casa, ele não ia ficar com essa pedra. Essa é uma noite para você tirar as tuas pedras. Qual foi a pedra de dúvida que você deixou tapar e enterrar o teu sonho? Qual foi a pedra que você deixou finalizar a tua família? Qual foi a pedra que você deixou sepultar o teu ministério? Qual foi a pedra que você deixou sepultar o teu negócio? Cheira mal, Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: a fé supera
todo cheiro de morte. Vamos ler o que aconteceu. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, tu vais liberar uma glória, um poder sobrenatural sobre esse lugar. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe qual é o ponto importante aqui? É que a minha fé habilita a glória de Deus de se manifestar. E a glória de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, é um ambiente onde tudo é possível. Quando Moisés estava entrando no perímetro da sarça ardente, o anjo disse: ei, tira as sandálias, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Israel viveu o que viveu, porque Deus se manifestava com uma nuvem de glória. A fé te leva a ambientes de glória, aonde o que é impossível pode acontecer. Eu não estou dizendo que humanamente era possível Lázaro ressuscitar. Eu não estou dizendo que aquilo é uma crendice. Eu estou dizendo que Jesus olhou para ela e disse: olha, se tu creres, tu verás a manifestação da glória de Deus. Se tu creres, tu verás que nenhuma coisa nesse mundo pode impedir a minha glória de se manifestar, a glória que o meu Pai me deu. Eu não estou falando... Sabe, às vezes nós ficamos com o nosso coração preso. Por quê? Porque nós colocamos pedra e nós olhamos e tudo que está ao nosso redor diz: isso não tem mais jeito. Smith Wigglesworth, considerado o apóstolo da fé, um encanador, um homem simples. Diversas e diversas vezes ele tentou ser batizado com o Espírito Santo. Viajou para outras cidades em busca. Ele morava na Europa. E ele desejava, anelava ser batizado com o Espírito Santo. Ele foi para uma igreja que ministrava batismo com o Espírito Santo. E por mais de 30 dias ele ficou esperando e não conseguia receber. Aquilo frustrava o coração dele, a vida dele se frustrava. Até que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele nunca tinha coragem de pregar na igreja, porque a mulher dele pastoreava e pregava, e ele ficava com vergonha. E um dia ele chegou na igreja depois de batizado com o Espírito Santo, e não tinha pregador. E aí alguém disse: bom, já que o irmão viajou, né, vem dar pelo menos um testemunho aqui. Ele não sabia pregar. Aí disse que ele pegou o microfone assim de maneira tímida, e ele meio que começou a falar e fechar os olhos, e de repente quando ele olhou, todos estavam caídos no chão, batizados com o Espírito Santo. E esse homem, ele era um homem tremendo de Deus. E a biografia dele conta coisas tremendas. Fala que um dia a esposa dele morreu. E ele então se jogou sobre a esposa dele e começou a clamar e disse: Deus, eu não estou pronto para que tu leves a minha esposa, ela precisa voltar à vida. E o primeiro milagre de ressurreição no ministério de Smith Wigglesworth foi a ressurreição da sua própria esposa. Se jogou sobre ela e a ressuscitou. O total da vida dele, documentado e comprovado, foram 17 ressurreições. 17 mortos voltaram à vida. Um dos casos mais inusitados foi uma pessoa que já estava morta há horas. Então alguém ouviu dizer que esse homem ressuscitava mortos e mandaram chamá-lo no hospital. E ele pegou o seu discípulo e os familiares disseram: ninguém entre aqui. E ele pegou aquele cadáver e entrou para dentro da sala e fechou a porta. Passou 1 hora, nada acontecia. 2 horas, nada acontecia. Aí alguém disse: não, vamos abrir essa porta, tem alguma coisa errada. Quando abriram a porta, ele estava com o corpo, eu não me lembro se era de um homem ou de uma mulher, pendurado assim por cima dele, e ele caminhando com o corpo dentro da sala, e jogava o corpo na parede e dizia: eu já te disse, levanta, ressuscita. E aí quando alguém abriu a porta, disse: eu disse, vocês não têm fé para isso, fecha a porta. Não sei quanto tempo depois ele abre a porta,
e sai com a pessoa pela mão e entrega a família. Homens que, pela sua fé, viveram coisas tremendas, coisas poderosas. E às vezes nós, como igreja do Senhor Jesus, somos tão tímidos, colocamos tantas pedras e deixamos que as pedras que nós mesmos colocamos sejam o ponto final da nossa história. E Deus está querendo levar essa igreja a um novo nível de fé. Sabe, se nós estamos no meio de uma enfermidade financeira, se nós estamos no meio de uma crise onde muitas coisas estão sendo colocadas e fechadas, nós temos que ter ousadia de crer, porque o Senhor está dizendo: se vocês crerem, vocês verão a manifestação da minha glória. Nós não temos nenhuma explicação para a economia do Brasil. Eu não sei nem se economicamente o Brasil vai melhorar amanhã ou no próximo governo, mas eu sei que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Eu sei que se nós crermos, Deus vai fazer coisas impossíveis acontecer, ainda que aquilo seja impossível aos olhos do homem, ainda que os nossos números digam para nós que já terminou, ainda que a nossa economia esteja falida, ainda que nós estejamos enterrados em dívidas, nós temos que crer que se nós crermos, a glória de Deus vai se manifestar, e o Deus dessa glória vai trazer o impossível, vai fazer o impossível. Agora, sabe qual é a palavra que Ele nos dá nessa noite? Ei, tirem a pedra. Qual é a pedra que você colocou? Tira a pedra. Tira a pedra que você botou. Qual é a pedra que você tem colocado? Dizendo: não, esse casamento não dá mais. Esse negócio não tem como. Esse ministério acabou. Versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque tu me ouves, ou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falo por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz e disse: Lázaro! Lázaro! Vem para fora! Uau! Bem assim ele fez. Aquele monte de judeu na volta, chorando, deram um pulo. Susto. Lázaro! Vem para fora! E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos atados. Imagina a cena. A múmia. Uma múmia, irmãos. Ele estava enrolado. Fala sério, Jesus faz até as múmias saírem dos seus sarcófagos. Estava atado. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, o rosto envolvido num lenço. Então Jesus disse: desatai-o. E agora deixem ir. Tirem as ataduras da morte. Tire a pedra. Teu papel é tirar a pedra. O papel dele é ressuscitar o teu sonho. Desatem. Tirem tudo que estava atando. Esse milagre foi um milagraço. A partir desse dia, os judeus disseram: vamos matar Jesus. Custou o plano de morte de Cristo. Todo nível novo de fé que você vai, requer que você experimente essas batalhas. Essa semana, eu sei que Deus está levando pessoas aqui a novos níveis de fé. Se o teu dinheiro acabou, e as tuas contas ainda não acabaram, se os teus problemas
estão se multiplicando e a tua capacidade de resolvê-los terminou. E você diz: não, eu vou encerrar isso, eu vou botar uma pedra, porque isso está cheirando mal, pastor. Vai dar nhaca esse negócio. E se você acha que Jesus se atrasou, essa é a tua noite. Porque Jesus, até quando se atrasa, é porque o milagre vai ser maior. Fique de pé. E eu quero que você feche os teus olhos. E nesse instante, enquanto você está de olhos fechados, você comece a tirar as pedras que você mesmo colocou. Aonde está a pedra que você colocou? Vamos. Aonde está a pedra? Durimastere. Aonde está a pedra? Aonde foi que o teu sonho ficou sepultado? Aonde foi que as tuas batalhas e lutas foram estabelecidas e você perdeu? Aonde está isso? Vamos. E enquanto nós vamos adorando o Senhor, por que você não vai rompendo com as ataduras que o inimigo colocou? Simplesmente você tem que falar como aquela mulher falou: Senhor, eu creio. E o Senhor está te dizendo: se tu crês, verás a glória de Deus. Porque tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis àquele que crê. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você estava num nível de milagre, no nível de cura, eu quero dizer para você que Jesus não está te levando para o nível de cura apenas. Ele está te dando fé para que você possa levantar dos mortos aquilo que já foi morto. A cura apenas restaura, a ressurreição restitui. Vamos, fecha os teus olhos. Eu sinto nessa noite uma unção, uma graça de Deus para restituir o que foi perdido, o que foi roubado. Se essa noite você tem algo na tua vida que foi perdido, que está atado, sepultado, levante as tuas mãos e comece a clamar por restituição. Restitui, Senhor, aquilo que se perdeu, restitui aquilo que morreu, restitui aquilo que foi colocado fora. E se há uma pedra, uma dúvida, uma incredulidade, se você colocou a pedra pelas declarações que você disse, dizendo: isso não tem mais jeito, isso não vai dar certo, eu quero dizer: arrependa-se. Deus é o Deus de glória, Deus de cura, Deus de milagre, mas Ele é um Deus de ressurreição, Ele é um Deus sobrenatural. Durimastocondo robostoa, briquetes tu mastere. Apenas diga: sim, Senhor, eu creio. Eu não sei como tu farás, eu não sei quando tu farás, mas eu creio. Eu creio nesse milagre, eu creio nessa cura, eu creio nesse sobrenatural. Tu rimasto condostoa, briquetes tu mastere. Tudo o que é impossível torna-se possível àquele que crê. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se está vivo, jamais morrerá. E se você sabe que há algo que foi morto e sepultado, agora é hora de você usar a tua autoridade. Abra a sua boca e começa a declarar ressurreição. Começa a chamar para fora dessa cova os teus sonhos. Jesus, Briquetos tu maste. o que fará em mim? E creio em ti, Jesus. Vamos, abra a sua boca e chame a existência. Profetize. Em mim,
em mim. E creio em ti, Jesus. Sim. E o que farás em mim? E creio em ti, Jesus. E o que farás em mim? E creio em ti, Jesus. E o que farás em mim? Eu quero que você levante as tuas mãos e, como um ato de fé, como um ato profético, você começa a tirar essa pedra que está diante de ti. Vamos, fecha os teus olhos. Tire a pedra. Vamos, tire. Tirai a pedra. Esse é um papel que não é de outra pessoa, é teu. A ressurreição pertence a Deus. Tirar a pedra é você. Tire a pedra. Tire a pedra que você colocou para não terminar a faculdade. Tire a pedra que você colocou sepultando o teu negócio. Tire a pedra que você colocou sepultando o teu casamento. Tire a pedra que você colocou sepultando a tua vida financeira. Tire. Tire, tire. Se já cheira mal, não se importe. Se todos estão dizendo não tem como, agora você tem que se levantar numa fé sobrenatural, numa fé viva, numa fé poderosa, numa fé nova. O Senhor está te levando a uma nova medida de fé. Se o teu dinheiro acabou, o dinheiro de Deus não terminou. Se a tua fé terminou, o poder de Deus não terminou. Vamos, comece a ordenar, comece a ordenar que o teu milagre aconteça. Abra sua boca, abra sua boca, declare: Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora. Abra sua boca, Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora. Tudo está sendo rompido. Vem pra fora, Lázaro. Vem pra fora, Lázaro. Tudo é possível aquele que crê. Prepara para essa semana. Já está. Não são as tuas mãos, são as dele. Aleluia. Dá um abraço nesse ressuscitador de sonhos que está ao teu lado e diga para ele: chama o teu Lázaro para fora. É isso, chama o teu Lázaro para fora. Diga para ele: você ressuscitará. Creio em ti. Aleluia. Sente-se por um instante. Glória a Deus.